Deus Pai, de luz, de bondade e de harmonia, Deus da vida, aqui estamos, Senhor, reunidos em seu santo nome, na certeza do amparo, da orientação, da ajuda e do socorro, da espiritualidade maior. Estamos te rogando, Deus Pai, que permita que se abra a nossa inteligência, que venha a nós os espíritos estudiosos, os filósofos, os conhecedores da doutrina espírita, os conhecedores da relação entre o céu e a terra, os conhecedores, Senhor, da continuidade, que venha nos orientar e que nos dê, Senhor, todas as condições para aprendermos as nossas aulas, principalmente hoje. Pedimos-te pela Eli, pedimos pelas orientação, o orientador deste grupo, que esteja nos ajudando, socorrendo e amparando, que a Eli receba todo o respaldo dos seus guias e protetores, para que nós tenhamos uma ótima aula e todos possam aprender. E assim, damos continuidade ao nosso encontro de hoje. Que assim seja. Hoje, nós vamos estudar e vamos trabalhar com o mundo astral ou umbral. Está no livro Magos Negros, de Robson Pinheiro, na página 139. Mas para que a gente possa entender tudo isso, vamos voltar ao capítulo do Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Quando nós estudamos esse capítulo, que é muito importante, ali Allan Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos podem influenciar as nossas vidas. E ali ele coloca de uma forma bem clara: pode muito mais do que a gente possa imaginar. Se os espíritos podem, através da sua vibração, através do seu fluido denso, após o desencarne, se aproximar de nós, tentar mudar as nossas ações, os nossos pensamentos, manipular os nossos desejos, manipular aquilo que nós estamos fazendo, trocar, fazer com que a gente troque, às vezes, até de ideias, porque vem 1001 ideias. E nós, sabendo que nós estamos num mundo de provas, de expiações, e sabendo que esse mundo extrafísico, a multidão de espíritos que nos envolve, se acotovelam conosco, é uma quantidade imensa. Pare e analise como está esse mundo extrafísico. A quantidade de espíritos imperfeitos, de espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos corruptos, espíritos drogados, assassinos. É só a gente ter a visão terrestre e verificar que o mundo espiritual, esse mundo imperfeito, também é da mesma forma. Aqueles que povoam esse mundo são espíritos densos. Então, essa crosta terrestre que envolve o nosso planeta, que se acotovela conosco, você vai ao banco, você vai ao mercado, você vai na praça, você vai numa festa, você vai em qualquer lugar, a quantidade de espíritos é imensa.
que bebem, que fumam, que se drogam, que a sexualidade está exacerbada, a luxúria e todos os vícios. Então, Pai João de Holanda nos coloca que essa multidão em estado de perturbação, de desequilíbrio, que nem sequer a gente tem ideia, e nem eles têm a ideia de que estão desencarnados. Já imaginaram espíritos de guerras? Porque a gente não precisa ir lá no Irã, no Iraque, lá na Ásia. Gente, aqui mesmo, a gente vai nesses morros, nós vamos nessas grandes cidades. Quantos não estão se matando, se drogando? Quantas guerras não existem ali? Quantos espíritos estão ali pensando que estão vivos, vivenciando um corpo perispiritual, vivendo e aprisionado nos seus sonhos, nos seus pesadelos, achando que está vivo, como se estivessem numa espécie de transe, porque eles vivem. Então, nós, como médios, nós estamos assim, juntos, nos acotovelando com esses espíritos. O jovem vai numa balada, vai num barzinho, não só tem aquela pequena quantidade, mas existe uma quantidade imensa de espíritos que ali estão bebendo, se drogando, tudo ali, assimilando todas as energias dos encarnados. A gente vai fazer uma compra e volta quebrada. Os espíritos ali sugam as nossas energias. Então, esses espíritos vivem essa espécie de transe, vivem neste sonho. E nós, médios, temos a responsabilidade de auxiliar e amparar. Se ele toca o nosso campo vibratório, se ele nos acompanha até o nosso lar, vamos socorrer, vamos amparar. Porque nós abrimos a porta da nossa casa e eles vêm adentro e ali ficam. Então, auxilie, ampare. Não pense que eles não vão entrar por qualquer brecha. Porque nós vivemos numa vibração não alta. Nós nos deixamos levar pelo orgulho, pela vaidade, pela ira, pela raiva, pelo desamor, e abrimos a porta da nossa casa para que esses espíritos adentrem. Outros espíritos se encontram em outras paragens. São vândalos, são aqueles que quebram tudo, são destruidores, são marginais, que roubam, que matam, eles matam espiritualmente. Eles se drogam. Eles vivem a vida espiritual. E tudo isso ao nosso redor. Ao nosso redor. Influenciando os nossos jovens, as nossas crianças, aqueles que estão estudando, aqueles que estão trabalhando, aqueles que querem crescer, aqueles que querem evoluir, aqueles que querem melhorar. São espíritos de ordem imperfeita. Da terceira grande ordem são os espíritos impuros, são os espíritos levianos. Eles não têm respeito para com o próximo. Eles agem de uma forma, nada vai sobrar para eles, nada. Então, nós temos
a responsabilidade de auxiliá-los. Eles são arruaceiros, usurpadores das nossas energias. Você vai numa festa, volta, não tomar cuidado, volta até de maca. Você vai fazer uma compra, parece que você passou por um triturador. Você vai trabalhar, parece que algo caiu em cima de você. Quer dizer, sugam as nossas energias. São mistificadores. Eles procuram se revestir de aparências humanas para iludir. Falam manso, pacífico, mas trazem o ódio, a raiva, o desamor, a discórdia, o desentendimento. Trazem e trabalham com orientações malignas. Orientam aqueles a fazer o mal, insuflam a discórdia, a desarmonia entre os encarnados. O nosso mundo está nessa condição, por quê? Porque nós não nos evangelizamos, nós não nos moralizamos. Os nossos pensamentos ainda vibram coisas erradas, vibram o mal, vibram o ódio. Nós criamos tudo isso. E no momento em que nós desencarnamos, nós vamos levar o que somos, o que pensamos, o que atraímos, o que construímos dentro de nós. Eles destroem a família. Eles têm o objetivo maior de destruir a família. E quantos encarnados nós não estamos vendo aí? Relegando a família, relegando o lar, relegando os filhos, relegando a célula máter, que é a família, que é pai, que é mãe, trazendo orientações descabidas aos médiuns. E a responsabilidade do médium é analisar, é refletir na sua mensagem, seja ela falada através da psicofonia ou da psicografia. Não aceitar, usar a fé raciocinada. Por isso a necessidade de estudarmos, de conhecermos fluidos. O fluido bom, o fluido alegre, o fluido salutar, o fluido de calma, de serenidade, de luz são os espíritos bons, os espíritos superiores. Mas o fluido angustiante, o fluido de raiva, de ódio, aquele fluido tóxico, são os espíritos impuros, imperfeitos, que se aproximam de nós, criando ilusões, criando falsidades, tentando nos dominar. Então, nós temos que ter essa visão. Você, médium, essa visão para com seus filhos, para com seus netos, para com a sua família. Nós temos que socorrer esses espíritos. E tudo isso, eles vão causar o quê? Anarquia e irresponsabilidade. O nosso mundo está cheio de anarquia, cheio de ilusões. Eu estou dizendo o encarnado. Ele vive de ilusão, ele vive de falsidades, ele vive dominando o outro, querendo o que o outro tem. Ele quer usurpar tudo que é do outro. Quando ele retorna à espiritualidade, ele leva esse mesmo sentimento. Então, nós temos que começar a trabalhar em nós. E aqueles espíritos que estão à nossa volta, vamos socorrê-los, vamos ampará-los, vamos colocar numa escola que faça com que ele seja um bom espírito,
uma escola disciplinar. Temos que trabalhar isso. Esses espíritos dessas ordens, a sua tônica, a sua palavra, as suas conversas, as suas ocupações, eles utilizam de todos os meios, de todas as atividades e procuram o quê? Envolver os médiuns nas suas atividades. Por isso, a responsabilidade do médium diante do trabalho, da sua mediunidade, é importante. Não tem como nós deixarmos e dizer, Deus sabe o que faz. Deus criou e assim vai ser. Não. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nos criou simples e ignorantes, mas nos deu a responsabilidade de crescermos, de evoluirmos, de sairmos da condição do átomo, passarmos por todos os reinos, passarmos pela escala espírita do espírito imperfeito, do espírito impuro, leviano, pseudo-sábio, brincalhão, do espírito neutro, nos evangelizarmos, nos despirmos dos nossos orgulhos, vaidades, egoísmo, de toda a maldade que nós conquistamos e nós trabalhamos em vidas passadas. Nos dá essa responsabilidade e nos deu a mediunidade para trabalharmos e mudarmos. Nos mudarmos. Eu não estou aqui para mudar ninguém. Nós estamos aqui para orientar, instruir, mostrar o caminho. Siga quem quer. Mas não chore depois pelo leite derramado, pelo tempo perdido. Muitos desses espíritos desencarnados vivem escondidos no chão, dentro das montanhas, nas cavernas, nos lugares ermos, onde não há humanos. Eles vivem refém das suas próprias criações mentais e fantasias fluídicas. Gente, eu não desejo o meu pior inimigo essa vida espiritual. Os espíritos vivem desta forma, vivem sofrendo consequência dos seus medos, das suas angústias, dos seus traumas. Se nós temos traumas, medos, angústias, depressões, vamos mudar, vamos crescer, vamos higienizar o nosso corpo físico, o nosso perispírito, vamos arrancar do nosso espírito toda essa sensação, toda essa tristeza, todo esse medo. E eles, além de viver nessas ilusões, eles vivem uma existência que se reduz ao medo, no isolamento total. Vivem uma vida social e espiritual com baixa vibração. É algo indesejável. Eles vivem numa condição muito, muito péssima. Então, nós, que não queremos para nós, que não queremos para os nossos entes queridos, que estão na espiritualidade, vamos trabalhar, vamos socorrer, vamos despertar esses espíritos para as vivências, vamos chamar os espíritos superiores, vamos desligar esses espíritos dessas ações que se mantêm presos no sentimento de culpa, que se punem, eles se punem. Mentalmente, a ilusão é tão grande que eles se punem sem parar, sem parar. E essa ilusão é constante. Eles sofrem. Eles permanecem profundamente apegados à vida material, ligados ao trabalho, ligados ao sexo, às paixões, porque gravitam em volta dele todo esse pensamento. Eles não conseguem se libertar das suas imperfeições, do seu ódio, da sua inveja, do seu ciúme, das rivalidades, das traições, de tudo que eles passaram.
das guerras e guerras que eles se meteram, dos transtornos e transtornos que eles mesmos causaram para os outros e para si mesmos. Eles procuram, diante desta vida imunda, suja, eles procuram saciar os seus apetites, os seus desejos, as suas vontades. Dedicam-se a procurar lugares que tenham forma pensamentos iguais ao deles, parecidos. Por isso que procuram nos bares, nos motéis, nos prostíbulos, aonde estiver ali um encarnado ou um conjunto de pessoas vibrando, sintonizando, ali eles estão, com seus desejos, com seus pensamentos, com as suas ações, com as suas vontades. Para quê? Para saciar a sua volúpia, o seu prazer, seja sexual, seja de drogas, de luxúria, de sentimentos, de sensações, de desequilíbrio, das suas vontades, para manipular as mentes, para sugar as energias, os fluidos vitais das pessoas. Vejam como esse mundo astral, esse mundo que nós dizemos umbral, que nós talvez já tenhamos passado, e hoje aqui estamos conscientes do que devemos fazer, o que devemos mudar. Então, nós, como médios, como dirigentes, como conhecedores, como estudiosos da doutrina espírita, temos que trabalhar e socorrer esses nossos familiares, esses nossos irmãos, que precisam de ajuda, de amparo, de socorro, levando as bacias da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, e fazer toda essa limpeza fluídica, tirar essa multidão de espíritos perturbados, que não sabem que desencarnaram, que vivem aprisionados nos sonhos, pelos pesadelos, os vândalos, usurpadores, arruaceiros, os desrespeitosos, aqueles que trazem orientação malignas, os marginais, os mistificadores, os que vivem em montanhas, nas entranhas da terra. Todos nós podemos auxiliar, os que vivem de criações mentais, de fantasias fluídicas maléficas, que vivem no isolamento, na baixa vibração, que se mantêm presos por um passado indigno, apegados à vida material, ao trabalho, à família, aos bens, ao dinheiro, à casa, à terra. Aquele que tem medo de morrer e já está no mundo dos espíritos. Aqueles que vivem das suas paixões. Os manipuladores, aqueles que saciam da luxúria, de tudo aquilo que ela possa lhe dar. Vamos socorrer, encaminhar esses espíritos a essas bacias. Vamos lavar, limpar, higienizar, queimar tudo isso. Vamos desconsagrar dos corpos, tanto físicos como perispirituais dessas entidades. Vamos desmaterializar, desintegrar, solver, exterminar, desmaterializar, desmanchar, queimar. Por que tudo isso? Porque são partículas mentais, são átomos mentais, partículas mentais, átomos, subátomos, monopartículas. Então, vamos explodir e exterminar tudo isso, libertando tanto o encarnado como o desencarnado. É o nosso papel, é a nossa responsabilidade. Essa é a verdadeira caridade para com os nossos entes queridos, para com aqueles nossos familiares. Vamos lavá-los, vamos trazer a água que ilumina, que equilibra, que vitaliza,
que traz a luz radiante do sol. Vamos organizar os corpos perispirituais. Vamos disciplinar esses espíritos. Vamos fazer toda a transmutação fluídica dessas entidades. Vamos socorrê-los às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, hospitais, aos presídios educativos, aonde você quiser levar o seu ente querido, a todas essas colônias. A misericórdia de Deus é imensa para com todos nós, para com todos os espíritos. E vamos lembrar que Albino Teixeira nos coloca que unicamente com a luz do bem é que dissiparemos a sombra do mal. A luz do bem. Então, nós temos que trazer essa luz interior, essa luz, que essa luz se faça para todos nós, que essa luz nos ilumine, nos fortaleça, tire os ranços, tire as nossas imperfeições, sejamos nós o jardineiro que arranca os espinhos, espinhos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da preguiça, da ociosidade. Nós somos esse jardineiro. E sejamos o semeador do amor, da bondade, o semeador da instrução, do conhecimento, da luz. Que a infinita misericórdia de Deus possa nos amparar e nos fortalecer agora e para todo e todo sempre.